Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da ameaça que o Alexandre de Moraes está fazendo aqui para o pessoal do Bolsonaro através do Matheus Leitão. Olha que engraçada essa ameaça, tá? É engraçada porque a gente sabe que é uma besteira. Diz o Matheus Leitão que o Xandão nesse momento está o Xandão Paz e Amor, porque ele está querendo compensar as críticas que ele tem recebido de jornais internacionais e coisa e tal. Não, meu amigo, não é as críticas de jornais que fizeram o Xandão ficar com o C# na mão, não, cara. É muito pior do que isso, né? A gente sabe o que é, né? É a ameaça de sanções e, mais do que isso, o fato de que as pessoas estão abandonando ele. O próprio STF já tem um monte de gente lá achando estranho, que ele está cometendo muito erro, que ele está fazendo muita besteira. Não é questão de discordarem que tem que prender Bolsonaro, não. O pessoal no STF, todo mundo quer prender Bolsonaro. O que eles discordam é que, pô, Alexandre de Moraes está errando demais, né? Tá fazendo muita merda nesse processo. E aí é isso que o Alexandre de Moraes está mais quietinho. Mas aí, segundo o Matheus Leitão, mas se o Mauro Cid fizer alguma coisa errada, isso pode mudar essa versão, ele pode voltar a ser o Xandão o Terrível. Vamos entender isso daqui. Tô torcendo, vai lá, Xandão o Terrível, muda, mostra a sua cara aí, todo mundo conhece a cara do Xandão, porra. Essa notícia foi sugerida por Ian Curtis, votava na Margaret Thatcher, Minarquistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então é muito engraçada essa coluna aqui, que ela mostra muito claramente o erro de entendimento da esquerda sobre o que está acontecendo. A esquerda continua enxergando os depoimentos como uma derrota. Não porque o Xandão pegou muito leve nos depoimentos, que ele tinha que ter confrontado o Bolsonaro, que não sei o que lá e coisa e tal. E não, quem é do meio jurídico sabe, ele não poderia ter... Aliás, as poucas vezes que ele chegou a confrontar, isso já é um erro, já é caso para anulação de processo, né? É porque em alguns momentos ele chegou a corrigir as testemunhas. Não, não pode. O depoimento é o momento que o réu, que o acusado tem para botar a versão dele da coisa. Então o depoente, né, o acusado no caso, ele tem toda a liberdade de falar o que ele quiser e o juiz não pode em momento algum corrigir ele, acrescentar coisa, falar... E o Alexandre de Moraes em alguns momentos falou. Ele deixou o pessoal falar, porque, de novo, é parte do procedimento, né? Mas ele ainda corrigiu algumas coisas, o que é um absurdo. Ele não poderia fazer isso num depoimento. Isso já seria causa de anulação do processo, isso daí, né? Mas o que acontece? É o que eu falo para vocês. Esse processo não é um processo jurídico, é um processo midiático, é um processo de propaganda e marketing, é um processo puramente político. Então, o que a imprensa está percebendo é que esse depoimento acabou sendo uma coisa muito favorável ao Bolsonaro. Por quê? Porque justamente o Bolsonaro chamou o pessoal para assistir, todo mundo assistiu, todo mundo comentou, todo mundo falou sobre os depoimentos, e ficou claro que o pessoal não tem nada. É a mesma discussão de minuta de golpe, que ninguém sabe onde é que está essa minuta de golpe, não tem lugar nenhum essa minuta de golpe. Tem um documento no celular do Mauro Cid que ele nem leu esse documento, aí dizem que isso é minuta de golpe, tem outra minuta que pegaram na coisa da PL, um monte de documentos soltos que ninguém sabe o que é isso daí, não tem a minuta de golpe que eles falam, não existe no final das contas. Enfim, ficou claro para todo mundo que o STF não tem nada contra o Bolsonaro, né? E o terror da esquerda é esse, porque, veja, por que o Alexandre de Moraes estava tranquilo no depoimento? Ele não precisa fazer nada, ele sabe que isso é só uma burocracia, ele já vai condenar todo mundo, esse julgamento todo é um show danado, ele já sabe que vai condenar todo mundo ali, todos sabemos disso. A questão toda que eles estão falando é justamente que o objetivo dele não é prender Bolsonaro, não é condenar Bolsonaro. Isso era uma etapa para o grande objetivo deles, que é deixar que o povo, forçar o povo brasileiro a não gostar mais do Bolsonaro. O povo brasileiro tem que parar de gostar do Bolsonaro. É isso que eles querem. Só que, aí o que aconteceu? Esse esforço midiático, esse esforço político que foi prejudicado, porque muita gente ouviu a versão correta dos fatos e ouviu de uma forma aberta, uma forma brincalhona, né? E aí o que acontece? Para o pessoal da esquerda, o Alexandre de Moraes não estava muito mole. Não, ele está mole. Aí diz aqui, olha só, de forma até leve, brincalhona, com que o ministro Alexandre de Moraes interrogou os acusados do núcleo crucial da trama golpista, chamou a atenção de atores políticos em Brasília na última semana, né? Tá vendo? O Xandão tá muito paz e amor. O pessoal tá apavorado porque percebeu que foi uma merda do ponto de vista midiático e do ponto de vista político. Esses depoimentos lá que foram feitos contra os acusados pelo, entre aspas, golpe do Xandão, né? Juridicamente, não faz diferença nenhuma, porque já está todo mundo condenado, né? O Alexandre de Moraes já decidiu que vai condenar todo mundo muito antes de fazer essa coisa toda. Eles estão construindo uma narrativa para poder condenar todo mundo. Mas
Do ponto de vista de marketing, de propaganda, ficou ruim para eles. Aí o pessoal tá aqui, não, porque chamou atenção, o Alexandre de Moraes fez seguidas brincadeiras e não sei o que lá, e utilizou-se da prerrogativa de não responder os questionamentos, enfim, e ele tem essa prerrogativa, todos tinham essa prerrogativa, né, todos poderiam não responder as perguntas do Alexandre de Moraes e responder só as perguntas dos próprios advogados, isso é um direito do acusado. Enfim, bem-humorado, o magistrado manteve postura com todos os acusados, né, distensionando o ambiente, inclusive em relação à estratégia usada por algumas defesas, que deu um esporro público no seu defensor e não sei o que lá e coisa e tal. Falou sobre a brincadeira com o Bolsonaro e coisa e tal, né? Brincadeira, enfim. Para esses atores políticos que estão falando que o Alexandre de Moraes estava muito levinho, estava pegando leve, né? Foi uma forma encontrada pelo Xandão para enfrentar um momento em que ele está pressionado. Ah, então quer dizer que ele está emparedado. O senhor Matheus Leitão está confirmando o que disse a Daniela Lima outro dia, de forma muito precipitada, né? Que até criticaram ele. Ô Matheus, se prepara a orelha que vão te dar um puxão de orelha também, né? Então quer dizer que o Xandão está emparedado, né? Especialmente depois de críticas a ele feitas por publicações internacionais com enorme prestígio. Críticas essas que já estão acontecendo há muito tempo. E, de novo, não seria por isso, evidentemente, né? A gente sabe qual é o motivo. O motivo é que até os colegas do STF, do Alexandre de Moraes, que todos eles querem condenar Bolsonaro, eu já falei isso para vocês, não tem ninguém no STF, ele, tirando o Cássio Nunes e o André Mendonça, o resto todo quer condenar Bolsonaro, mas eles estão preocupados que o Alexandre de Moraes está errando demais, está exagerando demais, está ficando muito claro que o que está acontecendo aqui no Brasil é uma perseguição, não é um processo judicial justo. Eles querem condenar Bolsonaro? Querem, mas pô, Xandão, faz um negócio decente, finge que tu é competente, faz de conta que tu é um cara sério, né, e faz um processo competente aí, e estão preocupados com a quantidade de erro que o idiota do Alexandre de Moraes está cometendo, né? Isso é que está pressionando o Alexandre de Moraes. Você acha que o Alexandre de Moraes, a essa altura do campeonato, está preocupado com o que a imprensa diz? Ele está querendo censurar a imprensa inteira e está perto de conseguir isso com o projeto da censura que está sendo aprovado no plenário do STF, né? Ou seja, então, segundo o Matheus Leitão, o Xandão está calminho porque ele está sendo pressionado por jornais internacionais. Ele está sentindo... É uma coisa deste tamanho aqui, Magnitsky escrito aqui, é isso que tá pressionando ele, por isso que ele tá emparedado ali, né? Isso e os outros ministros querendo se afastar, porque o negócio vai ficar feio, deixa quieto. Mas aí ele fala assim, não, mas olha só, atenção, ele pode voltar a ser o Xandão de sempre. Aqui, ó, dependendo das revelações da Veja, que fez jogo duplo, desrespeitando as obrigações do acordo de delação premiada, o que ele nega, que pode gerar consequências nessa nova versão de Paz e Amor do Alexandre de Moraes, viu? Xandão pode voltar a ser Xandão, mas nunca, meu amigo, vai ser Xandão sem dinheiro, então vai ser Xandão sem emprego, Xandão sem poder ir na Disney, né? Confirmadas as informações aos olhos do magistrado, a tendência é que ele vista novamente a farda de xerife do Supremo, que tem marcado por tantos anos e coisa e tal. Então, atenção, Mauro Cid, dependendo do que você falar, do que sair de informação, Xandão vai voltar a ser Xandão, olha que coisa. Não vai nada, o Xandão não consegue mais nada, o Xandão sabe que está emparedado, que não tem para onde ir nessa história, que já não tem o apoio que ele um dia teve lá no STF, né? Num primeiro momento, o Xandão era idolatrado pelo pessoal, todo mundo esquerdista, todo mundo preocupado que o povo brasileiro teve uma opinião diferente da esquerda, todo mundo queria destruir Bolsonaro completamente, só que não está conseguindo, o povo continua gostando de Bolsonaro, continua apoiando Bolsonaro. Por isso é muito importante a gente comparecer na manifestação no dia 29 de junho, lá no final do mês, lá em São Paulo, na Avenida Paulista. Vai ser uma grande manifestação pedindo justiça para o Bolsonaro e para o pessoal do dia 8 de janeiro também. Então é importante mostrar que a gente tem força, que o STF não vai conseguir, com essa operação de propaganda e marketing que eles estão fazendo, mudar a opinião do povo brasileiro. Podem prender Bolsonaro? Bom, isso eles podem fazer. Mas mudar a opinião do povo brasileiro não vão fazer de forma alguma, né? A delação do Mauro Cid, é lógico, escancarou completamente a falha, né? As mensagens vazadas pela Veja sobre a delação de Mauro Cid tornam ela totalmente inválida. A BBC News fala aqui, ó, delação de Mauro Cid está em xeque após suposta tentativa de fuga. Repara como é que esse pessoal tenta desviar a atenção. Não, o problema não é a tentativa de fuga, nunca foi.
Não existiu tentativa de fuga. Isso foi a desculpa que o Alexandre de Moraes arrumou para prender Mauro Cid e o Gilson Machado, né, para tentar extrair alguma coisa deles, ali, tentar conseguir alguma coisa. O fato é que mesmo o Alexandre de Moraes teve que soltar os dois caras. Por quê? Porque estava todo mundo já falando: Xandão, você está forçando a barra. Olha, tá criando mais ponta solta, tá deixando mais rabo por aí. Vai dar merda, libera os caras, não faz isso daí. Enfim, essa coisa da suposta tentativa de fuga, que não tem absolutamente nenhuma lógica. O Gilson Machado foi no consulado português para pegar um passaporte para o pai dele, pai do Gilson Machado, não tem nada a ver com o Mauro Cid. E o Mauro Cid já tem a nacionalidade portuguesa, ele já é um cidadão português, e então não tem por que inventar alguma coisa. Foi uma desculpa esfarrapada, estilo Felipe Martins, para prender os caras e tentar arrumar alguma coisa, né? Só que foi, de novo, ele tá pressionado, ele tá emparedado, ele tá vendo que tá fazendo merda. Convenceram ele lá no STF a parar com isso, a soltar os caras. Então isso aqui mostra mais uma vez a besteira. Aí diz o pessoal aqui, ó, a delação de Mauro Cid está em xeque? Não, vai continuar, a delação, a prova continua. Mas eu já expliquei para vocês, não, a prova está totalmente comprometida. Não por essa suposta tentativa de fuga, realmente, isso aí não é nada, isso não existiu na verdade, né? Mas pela revelação do que está na Veja. A Veja mostra, as mensagens que saíram ali do Mauro Cid mostram claramente que essa a colaboração premiada dele foi feita sob pressão, foi feita direcionada, foi direcionado pelos delegados, foi forçado, ele falou, consta na delação dele coisas que não deveriam constar, mas que ele é obrigado a dizer que é correto, porque se ele negar isso agora, ele vai ser preso de novo, vai perder os benefícios da delação premiada. Então, ou seja, isso daqui é claramente o problema disso daqui, né? A BBC tentando salvar a coisa, não que a tentativa de fuga não anula nada, não. Não, a tentativa de fuga não anula porque ela nunca existiu. O que anula é as mensagens da Veja, que era o objetivo. Quando o Xandão mandou essa operação contra os dois, evidentemente que era por causa do caso lá da Veja, né, do vazamento das mensagens, né? Isso sim, certamente, em qualquer tribunal sério, anularia todo o processo, porque anularia a prova inicial, e mesmo que tenham, mas tem outras provas depois o pessoal confessou, depois o pessoal falou, não sei o que lá, meu amigo. Teoria dos frutos da árvore envenenada. No que tá, a prova original está envenenada, qualquer coisa que foi obtida a partir daí, automaticamente anula também, não tem nada, eles não têm absolutamente nada se for anulada a delação do Mauro Cid. Eu concordo, não vai ser por causa de suposta tentativa de fuga, porque isso nunca existiu. Agora, pelas mensagens, se fosse um tribunal sério, deveria fazer, né? E, inclusive, os advogados estão denunciando o PGR por violações nos casos do 8 de janeiro. Um grupo de advogados e deputados de direita estão fazendo um caso na Corte Interamericana de Direitos Humanos, responsabilizando o PGR, o Goné, por omissões e violações de direitos humanos no contexto das prisões e perseguições penais após o 8 de janeiro. Esse processo tá podre, todo ele, tanto com relação a Jair Bolsonaro quanto com relação ao pessoal do 8 de janeiro. E vai cair, a dúvida só é quando. E muitas pessoas, até próximas ao Xandão, já estão percebendo isso, que ficar do lado do Xandão é roubada, é melhor sair fora agora para preservar o seu futuro. Né? O Xandão vai ser o bode sacrificado, o bode careca sacrificado por essa história toda aí. Alguém tem que levar a culpa, bota-se a culpa no Xandão, ele assumiu o protagonismo desde o início e salva-se o resto. Eu não gosto disso não, tá? Eu queria que mudasse a coisa toda, mas eu já fico satisfeito com essa solução. Eu acho que o Xandão está preocupado aqui, como diz o Matheus Leitão, está emparedado, não é por causa de reportagem de jornal internacional, o Xandão está cagando para isso. Ele está emparedado porque está perdendo apoio dentro do próprio STF.